Cicatriz é algo que ninguém gosta de ter, porém, dependendo do procedimento cirúrgico, é difícil evitar. Além da questão visual, você sabia que ela pode ser responsável por desconfortos e dores no corpo? Vamos conversar com o fisioterapeuta Eduardo Biondi sobre como a fisioterapia pode interferir positivamente neste processo. Eduardo, prazer recebê-lo no nosso programa. Prazer, amigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre cicatrizes. Eu queria começar falando sobre qual a relação da fisioterapia com a cirurgia plástica. Toda cirurgia, ela vai gerar uma cicatriz, né? Independente do tamanho dela, independente se ela é um procedimento simples ou um procedimento de magnitude bem maior. Então, assim, toda cirurgia ela vai ter um processo incisivo, ela vai cortar um tecido, então ela vai promover uma cicatriz. E essa cicatriz vai gerar aderências no corpo. E toda aderência vai gerar uma série de consequências no corpo. Como se dá, então, mediante o processo cirúrgico, esse processo inflamatório? A partir do momento de um procedimento cirúrgico, você gera uma lesão que precisa do corpo reagir para poder corrigir aquilo ali. Essa reação é o processo inflamatório. A inflamação ela tem 3 fases. Você tem uma fase aguda, né? Aquela fase, no caso de uma pessoa que sai de uma cirurgia plástica, é uma fase muito dolorosa, né? Aquela fase inicial onde está tudo inchado. E é uma fase onde o corpo está trabalhando ao máximo, o corpo está tentando reagir para poder corrigir aquilo que foi gerado. Ou seja, é uma fase de repouso. Na sequência, a gente tem uma fase que chama fibroproliferação. Ou seja, o corpo começa a mandar um monte de célula para aquele local. Só que ele manda de uma forma desordenada. E aí o corpo vai recebendo aquilo de uma forma aleatória, células de todos os tipos para aquele determinado local. E cabe a nós entrar nessa fase tentando alinhar essas fibras e colocá-las no seu devido lugar, colocar no seu posicionamento mais adequado. Em qual prazo vocês podem entrar nessa interferência? O mais indicado para a fisioterapia pós-operatória, a gente considera inclusive de ação imediata. Toda inatividade do corpo traz malefícios. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Sim. Então, a partir do momento que você tem que ficar parado por causa de uma cicatriz, por causa de uma lesão aguda que acabou de acontecer, outras estruturas do seu corpo precisam começar a mexer para não sofrer as consequências de uma situação... Para não ficarem comprometidas. Exatamente. Então, a fisioterapia ela é bem-vinda no pós-operatório imediato, para a gente não só entrar com essa movimentação das outras estruturas que não foram diretamente acometidas, mas também na própria estrutura que foi acometida, a gente pode trabalhar com algumas ações analgésicas, né? Até nesse processo de dor, a gente consegue atuar de algumas formas para tentar reduzir um pouco essa dor. Trazer um alívio naquele momento. Exatamente. Existe um prazo saudável, se podemos falar assim, para esse processo inflamatório? Essa fase inicial, essa fase aguda que a gente chama, que é essa fase que a gente pede o repouso, a literatura fala de 3 a 7 dias. Então, se você chegou no 7º dia e você ainda está com as características do sintoma de inflamação, de um sintoma agudo, que a gente considera o calor, né, local, o rubor, você está com aquele vermelhidão, dolorimento local. Então, você está com esses sintomas ainda, é bom voltar no médico para poder ver se está tudo ok, se está tudo direitinho. E como que a fisioterapia atua em relação às fibroses e aderências? A gente tem vários tecidos que vão se sobrepondo no corpo, né? Quando você faz uma incisão em tudo aquilo, você corta essas camadas inteiras de uma forma só e sutura no máximo em 2 camadas, 3 no máximo. Ou seja, você junta tudo em uma coisa só. Aquilo vai aderir, aquilo vai impedir uma movimentação. Então, o que a gente tem que fazer e isso não tem prazo. A gente pode colocar isso, uma pessoa fez a cirurgia, a gente só pede para acabar o processo de suturação, o processo de aderência da sutura, na verdade, né? Fez a sutura e aí a gente tem que esperar o processo de maturação daquele tecido, de colar, né, entre aspas. Esperou aquele momento, a gente precisa fazer uma liberação, que é uma liberação manual. Nós vamos chegar na cicatriz e vamos fazer movimentos com ela. Eu vou colocar ela no limite dela, máximo de movimento, e vou movimentar ela naquele limite. Eduardo, em relação às fibroses e seromas, se forem mais antigas, por exemplo, mais de 1 ano, tem como fazer algo? Sempre tem, nunca é tarde. A gente pega muitas fibroses bem antigas e a liberação traz um alívio muito grande para o paciente. E às vezes não sabia, né?
A maioria não sabia. E às vezes chega pra gente e a gente já detecta aquela fibrose, já detecta aquela aderência importante. Na hora que você faz uma liberação ali, impressionante o alívio que ele já sente. Às vezes depois de 30, 40 anos. Quais os tipos de cirurgias que hoje mais necessitam do apoio, principalmente imediato, da fisioterapia? Todas são importantes. As pessoas, em relação à cicatriz, uma que é muito importante hoje em dia e não se dá a devida importância é a cicatriz cesárea, né? E é uma cicatriz que ela é muito centralizada aqui no corpo e ela traz alterações pra gente. Até postural no início. Exatamente. A postural, inclusive, a dor vai trazer aquela alteração postural. Logo pós-operatório imediato, é natural da mulher ficar naquela postura curvada, né? A hora que ela começa a voltar à posição dela natural, aquela cicatriz está ali pegando, puxando ela para baixo. E aquilo vai trazendo dificuldade. Vai chegar uma hora que de tanta dificuldade, inconscientemente, ela vai adaptar. Essa adaptação lá na frente pode começar a trazer outras dores. Pode ter uma consequência. Exatamente. Normalmente, quando a gente pensa em cirurgia, um dos medos é o queloide. Uhum. Fala pra gente o que é o queloide e o que dá para ser feito pela fisioterapia em aplicação ao queloide. Após uma cirurgia, se você tem um quadro de infecção, o processo de cicatrização local ele vai ser bem mais demorado. E esse processo vai depositando mais colágeno ali. Esse excesso de colágeno vai fazendo aquela capa, que é como se, eu vou dar um exemplo, como se é o tapa-buraco na rua, né? Você tem ali a rua, vai refazendo, você vai refazendo e não tem como, você não refaz com o mesmo tecido que está na rua, você coloca um pouco a mais e fica um quebra-molinha ali. Sim. E é um pouco isso que acontece no queloide. Para tratar o queloide, o procedimento é o procedimento de tratamento de cicatriz, de aderência, né? A gente vai tratar a aderência. Tirar o queloide já não cabe a nós. Talvez cirurgia plástica, mas a gente não consegue tirar aquele calombinho que foi gerado ali pelo queloide. Mas eu imagino que mesmo fazendo a cirurgia, se a pessoa tem uma propensão ao queloide, pode dar um novo queloide naquele reparo do próprio queloide. Isso pode acontecer. Principalmente quanto mais escura a pele, mais queratina, mais possibilidade de ter queloide. De um modo geral, o queloide é aquela cicatriz que ficou com uma sobreposição de colágeno exacerbado. Existe como prever que um paciente vai ter o queloide pós-cirurgia? Pelo andamento do pós-operatório, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção. Anteriormente, não tem algum tipo de avaliação que é feita na pele para poder saber se pode ou não? Não existe isso? Os médicos vêm se aprimorando cada vez mais no procedimento de sutura, né? As suturas estão cada vez menores, cada vez mais invisíveis, né? E isso ajuda muito a reduzir a propensão ao queloide. Agora, como você me perguntou, prever um queloide ou não? Não tem como. Uma coisa que foi uma surpresa para mim é saber que cicatrizes podem causar dores no corpo. Uhum. E principalmente, por exemplo, no caso de uma cesariana, às vezes a mulher fica durante um longo tempo com dores lombares, enfim, e pode ser proveniente da cicatriz. Conta pra gente como que é isso. Eu vou te dar um exemplo. Imagina sua roupa, né? A gente tem, se eu colocar um peso na sua roupa te puxando para baixo, e na hora você vai tentar corrigir aquele peso e aquilo vai continuar te puxando para baixo. Aí você volta para baixo, você corrige e volta. Até um momento que você percebe que se você ficar assim vai ser mais confortável para você. A cicatriz é como se fosse isso. Imagina a sua pele como se fosse uma roupa. A pele é uma roupa que veste o corpo inteiro. E na hora que ela faz essa tração, eu vou dar um exemplo aqui com uma coluna que a gente tem. Imagina a pele aqui e ela fazendo uma tração e puxando todo o tronco para frente, tá? Então ela tá puxando, ela não está puxando só a lombar. A gente tem puxando tudo. Então a gente tem uma tendência a achar que por ser uma cicatriz em região lombar, em região pélvica, ela pode gerar dor lombar. Pode, mas ela pode gerar dor cervical, ela pode gerar dor de cabeça. Porque na hora que ela traciona tudo aqui, você precisa olhar para frente, você vai compensar e vai fazer isso aqui com o tronco para cima. Isso aqui, você vai começando a gerar adaptações em toda a sua coluna, que vão gerar tensões musculares, vão gerar dor de cabeça secundária, enfim, milhares de fatores podem ser gerados por causa de uma cicatriz aqui embaixo.
Mas essa cicatriz sendo recente ou com mais tempo? Ao passar dos anos, vai piorando esses fatores, porque as adaptações vão sendo... Primeiro você gera uma compensação. Primeiro a pessoa costuma ficar naquela posição que para ela, teoricamente, é confortável. Ficou confortável. Se tornou confortável Sim. em cima de uma posição que ficou desagradável. Então, a partir do momento que você gerou o primeiro estímulo de curvatura, te curvou para frente, você gerou primeiro uma compensação. Aí você compensou. A partir dessa compensação, você começa a gerar outras adaptações. Essa adaptação já é algo que já é mais permanente. Então, na hora que fez uma adaptação, você pegou sua musculatura e a musculatura considerou que aquela é a posição boa para ela. Só que ela não é. Porque naquela posição, ela está em contratura, ela está em espasmo, ela está rígida. Então, ao passar dos anos, você vai começando, aquela musculatura vai começando a te dar uma resposta negativa para a cabeça, para a cervical, para a lombar. Então, à medida que passa os anos, uma hora seu corpo vai gritar. Pode ser que seja em 1 ano, pode ser que seja em 10 anos. Então, por isso, até na nossa anamnese, a gente pergunta se você tem histórico de cicatriz e às vezes a pessoa fala, tem, mas eu ela nunca associou isso. Nunca associou. E isso já tem 20 anos. E às vezes ela está gritando, às vezes só agora. Às vezes demorou para gerar essa compensação. Demorou para o seu corpo sentir essa compensação. Mas agora ela está sentindo. Além da cesariana, quais os outros tipos de cirurgias mais comuns que você vivencia no seu dia a dia na clínica de dores, que provocam dores? As cirurgias que mais a gente vê que geram compensações e às vezes sem a pessoa associar a elas, são as cirurgias de machucados. Acontece muito a pessoa estava na roça, estava na fazenda e cortou a perna num arame farpado. Cortou. Quem nunca cortou uma perna, quem nunca machucou. E às vezes cortou, às vezes suturou, ou às vezes nem precisou disso, fez alguma coisa lá na hora e ficou tudo bem. Então o fato de ter suturado ou não interfere na questão da dor. Ter uma cicatriz já é um fato preponderante para a dor. Então, aquela cicatriz, se cortou, o seu corpo já começou a reagir com a deposição de colágeno. É a forma como o seu corpo tem para cicatrizar. Então, aquela cicatriz já vai começar a pôr colágeno. O colágeno que vem é um colágeno mais rígido, a pele perde um pouco da elasticidade, fica mais rígida, e aquilo, às vezes, lá na perna já começa a tracionar tudo e vai tracionando, vai doendo até lá em cima. Até porque as pessoas, muitas vezes, eu imagino que elas nem associem, chega na fisioterapia, eu estou com uma dor nos ombros, no pescoço, e nem imagina que aquilo pode ser proveniente da cicatriz. Tanto que quando a gente fala, a pessoa fica surpresa. O paciente, muitas vezes, quando chega, e às vezes com uma dor no ombro, e vê a gente mexendo lá na perna dele, ele assusta, dá risada, fala, o que você está fazendo comigo? Ninguém nunca mexeu nisso aí, eu tenho isso aí há tanto tempo, meu ombro que está doendo. E às vezes você começa a soltar a cicatriz, nem sempre você resolve no primeiro dia, né? Você pede ele para voltar, e às vezes quando ele volta, fala, cara, melhorou mesmo? O que aconteceu? O que você estava mexendo lá embaixo? E é isso, a gente explica, né? Fala, olha, existe uma aderência do seu corpo como um todo. Às vezes ele tem uma dor crônica que ele nem imagina e é simplesmente por conta da cicatriz. Exatamente. Esse é o mais comum. Eduardo, queria agradecer demais a sua participação. Foi muito bom. Eu tenho certeza que para as pessoas que estão em casa, as pessoas que têm os sintomas de dores, sejam crônicas ou não, e tem uma cicatriz, tem uma solução, procurar fisioterapia. Exatamente. Não deixe sua dor ficar por muito tempo. Procure um fisioterapeuta, procure um profissional adequado. Não deixe de visitar o nosso canal no YouTube. Lá você consegue acessar todas as nossas entrevistas que foram ao ar até hoje e interagir com os nossos convidados enviando uma pergunta para o WhatsApp abaixo. Ela será respondida nos próximos programas. E para você de casa, obrigada pela companhia e até o próximo sábado, às 1h15 da tarde. Te vejo lá. Tchau!